Hoje é o Dia das Mães e eu venho aqui para deixar uma mensagem para você. Você que é mãe e que tem essa missão tão linda que Deus planejou lá na criação, desenhando você, planejando cada item do teu corpo para gerar vida. E eu queria lembrar da palavra de Deus, né? A gente vê tantas histórias de mães na palavra de Deus que nos inspiram. E eu posso lembrar de Sara, por exemplo, que desejou, orou por um filho e Deus deu o filho da promessa. E através desse filho, nós recebemos a promessa. Eu posso lembrar de Joquebede, mãe de Moisés, que ela protegeu, guardou o seu filho estrategicamente. E essa estratégia salvou o seu filho e ele se tornou salvador de um povo. Eu posso lembrar de Raabe. Raabe foi uma prostituta que salvou os espias, guardou os espias. E por ela ser resgatada no povo de Israel, ela também ensinou seu filho a ser um homem compassivo, que foi compassivo com Ruth e acolheu Ruth como uma estrangeira para o seu povo, o povo de Israel. Eu posso lembrar de Débora, que nós não sabemos se ela teve filhos, mas ela se colocou à disposição para ser mãe do seu povo, do povo de Israel, apoiando e consolando, aconselhando o seu povo. Eu posso também lembrar de Ana que orou insistentemente por um filho e Deus deu. E o filho que ela recebeu de Deus, ela dedicou ao Senhor para que ele fosse um sacerdote do povo. Quantas mães nos inspiram na palavra de Deus para nos ensinar qual é a nossa missão nessa terra. E essa missão é linda. Mas eu quero lembrar de uma mãe que pouco se fala, mas que muito se conhece. A mãe do rei Lemuel. A mãe de um rei que deixou, a gente não sabe o nome, mas a gente conhece muito bem os conselhos que ela deu para o seu filho. Ela aconselhou o rei a ter uma vida sábia, a ser prudente, a ser sóbrio, a ser justo, a ser bondoso, a ser fiel à lei. Mas ela aconselhou também a escolher a mulher certa, a escolher uma mulher de valor. E a gente conhece o Provérbios 31, que descreve uma mulher de valor, que essa mulher explicou para seu filho, para que ele escolhesse bem essa mulher. Mas eu não posso esquecer de Maria. Maria foi uma jovem mãe, era uma menina, talvez faltava sabedoria para como lidar com uma situação diante da qual ela estava sendo colocada. Mas Deus desafiou ela a ser mãe e ela se entregou aos planos de Deus, abrindo mão dos seus próprios planos para viver tudo que Deus tinha para ela. E o plano de Deus era simplesmente ser mãe do Salvador desse mundo. Que privilégio! Você e eu também fomos desafiadas e privilegiadas com essa missão de ser mãe. Somos diferentes, somos de diversas gerações e personalidades diferentes, mas nós temos uma única missão. Talvez você não seja uma mãe que gerou um filho, mas você pode ser uma mãe que adotou um filho, que acolheu um filho no seu coração. Ou você pode ser uma pessoa que, com o seu coração, adotou outras pessoas para fazer deles filhos, ainda que não fossem os teus filhos, como foi Débora. Nós não sabemos qual o tipo de mãe que você é, mas o importante é que você saiba que Deus planejou você para ser uma geradora de vida. E eu agradeço a Deus por você. Eu agradeço a Deus porque Ele plantou essa semente no teu coração e Ele pensou em você lá na criação. E hoje é o teu dia, é o dia que a gente celebra, o teu dia, o Dia das Mães. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida através dessa mensagem. Quero orar pela tua vida e abençoar você nessa missão para que você nunca desista de amar e que você nunca desista da sua missão, que é gerar a vida. Gerar a vida. Não é o gerar filhos, mas gerar a vida por onde você passar. Amém? Deixa eu orar por você. Deus, eu te agradeço por cada mãe, Pai, cada mãe que o Senhor pensou lá na criação, cada mãe que já existiu e já se foi, já partiu e está contigo, e aquelas ainda que virão.
Mas eu quero te agradecer agora pela nossa geração, Pai, por aquelas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor conhece os desafios diários da sua missão. E eu te peço que o Senhor dê a elas a tua paixão, que o Senhor dê a elas, Pai, os sentimentos e os valores do teu coração, para que elas sejam realizadas na sua missão. Pai, te peço que o Senhor encha o coração delas, Senhor, daquela paixão de fazer a sua vontade, para que elas possam diariamente, Senhor, ser gratas e viverem contentes, Pai, olhando para Ti e no desejo de ser como o Senhor, servo, servindo pessoas, servindo nossos filhos, servindo amados que se tornam filhos para nós. Pai, eis-nos aqui, nós queremos fazer a oração de Maria para Ti, eis-nos aqui como servas para fazer a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, e que nesse Dia das Mães seja um dia marcante e um dia abençoado na vida de todas essas mães que estão se entregando para viver os Teus planos e não os nossos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça.
sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Olá, Igreja Monte Serra e amigos que se conectam a mais uma mensagem nessa campanha Café. Nós já temos estudado Tiago, começamos a semana passada falando sobre tentação. Estamos animados porque há tanta lição prática nessa epístola de Tiago. Eu queria então convidar você hoje para pensarmos juntos sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a relação do discípulo e da palavra, não é?
essa relação preciosa e fundamental para a maturidade de um discípulo de Jesus. E nós vamos começar do último versículo que lemos a semana passada, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 25. Diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. É uma passagem riquíssima e há tanto para a gente pensar e refletir aqui sobre a relação do discípulo e a palavra de Deus. Eu queria lembrar que Tiago, irmão de Jesus, está escrevendo essa epístola aqui, é uma carta escrita, não é, de maneira bem aberta para as igrejas que foram dispersas, na verdade as 12 tribos dispersas entre as nações. E a preocupação de Tiago é realmente com a prática daquilo que era declarado enquanto fé. E quando a gente fala de fé, fé em Jesus, de um credo cristão, é fundamental a gente entender que existe um fundamento para esse credo e para essa prática relacionada a esse credo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. O cristianismo não existe de uma ideologia vazia, rasa, ela tem uma base, um fundamento, que é a palavra de Deus. Nós compreendemos a Bíblia como a própria palavra de Deus escrita ao homem com o fim de que este homem possa viver nessa terra de uma maneira que seja coerente com o propósito do Criador. Então, viver uma vida sem compreender a razão dela, sem entender o seu propósito, é muito complicado. A gente tem visto uma sociedade realmente perdida, desorientada, por falta de clareza do propósito para o qual ela foi criada. Por isso, Tiago vai abordar a questão da vida do cristão e a sua relação com a palavra de Deus para que essas coisas elas possam ter coerência na vida do cristão. Então eu queria começar e fazer algumas abordagens para a nossa reflexão de hoje. O que a gente quer destacar hoje? Primeiro, quero te convidar a observar sobre a importância da palavra de Deus. O que a gente pode tirar de lição acerca da palavra de Deus? Primeiro, no versículo 18 aqui, diz que nós somos gerados pela palavra. O texto diz isso: por sua decisão, a decisão de Deus, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então nós somos gerados espiritualmente quando a palavra de Deus ela é plantada no nosso coração. E aí eu queria que você pudesse olhar hoje para a palavra de Deus como uma semente. E essa semente ela é lançada no nosso coração. E o propósito de Deus é que ela possa realmente vir a germinar e ela seja então implantada no nosso coração. No versículo 21b diz isso, né? E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Toda vida cristã, ela nasce por esse processo de sermos gerados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, a semente que cai no nosso coração e que ela vai dar vida e vai gerar vida. Segundo princípio importante aqui para observarmos acerca da palavra de Deus é que ela é verdadeira. Se você observa o texto, diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. Então, essa semente que cai no coração do homem, que ela brota e ela nasce, ela se torna realmente uma árvore, essa semente ela é verdadeira, né? Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura
é inspirada por Deus, ela é divina, né? Ela é toda inspirada, não é uma parte dela. Toda ela é verdadeira. E por isso ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Terceiro princípio aqui importante acerca da palavra de Deus é que ela funciona como uma espécie de tutora. A palavra de Deus, ela é a lei de Deus. E é importante entender que essa lei de Deus, a palavra de Deus, ela não salva, essa lei ela não gera vida, mas ela tem um propósito. Quando a lei de Deus foi tornada consciente do homem, né? E aí nós temos toda a palavra de Deus como a lei de Deus, nós precisamos entender que ela em si não tem poder de salvar o homem, mas ela funciona como tutor. Ela é uma tutora para a nossa vida. E aí a gente precisa entender o papel de um tutor, né? Porque quando na sociedade antiga, e ainda que a gente tenha algumas nações que ainda têm essa função muito clara, no papel de um pai escolhendo um tutor para filho, né? Nós temos hoje tutores de universidades para estudantes, né? Mas o papel do tutor, falando agora de um pai que escolhe um tutor para o filho, esse tutor ele possa conduzir esse filho nessa vida, né? Até que ele vai amadurecer, vai crescer, e durante esse tempo de tutoria ele está guardando o coração daquele menino, daquele guri, para que ele possa realmente ser protegido, para que ele possa ser orientado, e o pai está esperando que o tutor possa levá-lo a um processo de maturidade, até que chega o tempo que o pai dispensa o tutor, porque esse menino chegou à maturidade, agora ele pode viver de acordo com os princípios daquele pai. É muito interessante porque a lei, ela foi colocada por Deus não para salvar o homem, mas para que o homem infantil, menino, ele pudesse se tornar adulto espiritualmente. Por isso a lei, ela aponta para Cristo. E aí a gente vai ver isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que o texto diz assim, olha que interessante. Diz que assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei nos conduz para aquele que pode nos justificar, que é Cristo. Por isso que aí a gente vem para a quarta observação acerca da palavra de Deus, que ela é quem gera vida, ela é verdadeira, ela é a nossa tutora enquanto lei, mas ela é uma lei perfeita. Enquanto tutora, ela nos conduz para a lei perfeita, que é Jesus, o perfeito amor. Então a nossa salvação não se encontra na lei, se encontra na verdade em Jesus. Ela aponta para Jesus, ele é a lei perfeita porque ele cumpriu toda a lei, ele não aboliu a lei, então ele se fez a nossa justiça. Então toda a nossa jornada em praticar, em conhecer a Bíblia, é para que a Bíblia nos leve para o nosso tutor, Jesus. Lá em João, quando Jesus fala para os mestres da lei que eles estavam caminhando, estudando a lei, conhecendo profundamente a lei, mas não chegando até Cristo, é que o conhecimento da lei sozinho, sem chegar a Cristo, ela não transforma a nossa vida, ela não nos salva, ela não nos regenera, ela não nos faz novas criaturas. Por isso, Jesus condena aqueles homens dizendo, olha, vocês conhecem profundamente, mas ela revela o Cristo e vocês não conhecem o Cristo que ela revela. Então aqui só para reforçar tudo isso, que a palavra de Deus ela é poderosa para realmente nos levar para Cristo, e em Cristo, a lei perfeita e completa, nós podemos encontrar realmente a nossa libertação. E aqui eu entro na segunda parte dessa reflexão. À medida que Deus nos entrega a lei, então, a sua palavra, as escrituras, qual a expectativa dele enquanto a minha relação com ela, a sua relação com a palavra de Deus, você sendo um discípulo de Jesus? Eu quero dizer aqui de 4 expectativas de Deus. A primeira delas, o texto diz lá no versículo 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então a expectativa primeira de Deus é que nós aceitemos esta palavra humildemente.
E aqui é muito importante a gente tocar, porque aqui ele está falando de postura do coração. A palavra de Deus só terá efeito na minha vida e na sua vida se nós a recebermos humildemente. E aqui vale pensar que nós estamos dizendo, Deus, eu me percebo como alguém que necessita de direção. Eu me percebo como alguém que precisa de instrução. Eu me percebo como alguém que precisa de orientação. Por isso que o texto de Timóteo, quando dá um testemunho acerca da palavra de Deus, diz que ela é apta para instruir, que ela é apta para corrigir, que ela é útil. Não é? Nós precisamos entender, enquanto pessoas, e aqui nós estamos falando de vulnerabilidade, que aceitar humildemente é ter um coração pronto para reconhecer a nossa necessidade de instrução na nossa vida. E aí eu queria lembrar agora da parábola do semeador que está lá, Mateus capítulo 13. Uma parábola que conta realmente do semeador que sai para semear e a semente ela cai, né, na beira do caminho e ela encontra um terreno pedregoso, depois um terreno todo cheio de espinhos e até que finalmente encontra uma terra boa, né? E essa semente que vai caindo ao longo do caminho, ela vai sendo sufocada, ela vai sendo, de alguma maneira, comida pelos passarinhos. Nós vamos encontrar naquela passagem de Mateus exemplos muito importantes que revelam o nosso coração. Aqueles solos são uma representação do nosso coração. Aceitar humildemente representa aquela parte daquela parábola que diz, opa, esse é um bom solo. Ele não é pedregoso, ele não tem espinhos. Aqui ela pode crescer. Eu não sei se você sabe como a gente planta, né, e faz realmente todo esse processo de uma semente brotar numa terra. Mas eu hoje liguei para o meu sogro, ele é agrônomo. Um beijo para você, queridão. E ele é um cientista, ele é um homem de muito conhecimento nessa área. Também já plantou muito, né, faz pesquisa científica plantando, e eu estava ouvindo hoje ele falando sobre tantos princípios importantes na hora de você preparar o solo. E eu gosto muito porque tem toda a relação com a passagem aqui. Ele diz assim, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Ele está usando uma figura de linguagem aqui, exatamente da palavra de Deus como uma semente que está sendo lançada num coração e o objetivo é que ela seja implantada e ela possa crescer. E ele começa dizendo assim, ó, você precisa livrar-se de toda impureza moral e de todo tipo de maldade. E conversando com ele hoje, ele me explicando sobre a primeira coisa que você tem que fazer num terreno, né, num lugar que você quer plantar. Você precisa limpar a terra. Você precisa limpar completamente, tirar tudo aquilo que tem ali, realmente, para que você possa começar a trabalhar a terra. E aí, pensando em grandes plantações, a gente pensa, né, no arado, na importância de você mexer a terra, trabalhar a terra. Eu fiquei pensando no próprio capítulo 1 de Tiago, né, pensando sobre as provações como um arado, uma espécie de arado na vida da gente, onde Deus mexe no nosso coração, as próprias tentações que elas aparecem na nossa vida. Eu estava conversando também sobre a questão das ervas daninhas, né, que elas são chamadas muitas vezes de plantas invasoras. Que interessante pensar que depois que você planta, né, que você preparou a terra, que você semeou, plantou e você começa a cultivar, começam a surgir, junto com aquela plantação, vai surgir ervas daninhas, né, ou plantas invasoras, né, e que você precisa estar sempre cuidando daquilo. Né? E esse é o trabalho da vida com Deus. Deus semeia a sua palavra no nosso coração. Se o solo é terra boa, né? Deus vai trabalhando essa terra para que essa semente chegue, mas nós precisamos estar atento com as plantas invasoras, que sempre vêm para tentar sugar daquela semente, não é? Dividir com ela os nutrientes daquela terra. Então, nós temos que observar isso na nossa vida. Porque à medida que nós vamos crescendo como cristãos, o nosso coração ele não pode também se perder com outro tipo de plantas que vão tentar invadir o nosso coração e roubar os nutrientes, né, daquilo que Deus está plantando e que está sendo gerado dentro de nós. Então, primeiro
primeiro pensamento aqui desse texto, da expectativa de Deus, é que nós temos um coração receptivo, a aceitar humildemente. Segunda lição aqui, no versículo 22, diz que nós precisamos ser praticantes da palavra. Deus espera que nós não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Não é? E aqui é o grande exercício de nós não nos tornarmos religiosos, né? Conhecedores da Bíblia, vamos falar sobre as Escrituras, vamos falar sobre os valores da palavra de Deus, vamos até ensinar os outros o que a Bíblia ensina, mas nós não praticamos. E Tiago está aqui exortando aquelas igrejas a que eles não caíssem nesse pecado da religiosidade, de tornarem-se conhecedores das Escrituras, porém não praticantes. Deus espera que eu e você pratiquemos todo ensino que é transmitido, todo ensino que é revelado pelas Escrituras. O texto continua dizendo assim, que nós precisamos observar atentamente. Lá no versículo 25 diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, então, não esquecendo-se o que ouviu, mas praticando. Então Deus espera de nós que nós sejamos aqueles que vamos observar atentamente. E aqui é muito interessante o termo grego usado, porque essa passagem, observar atentamente, ela aparece a mesma palavra quando Maria Madalena está diante do túmulo de Jesus. E você lembra da história que ela chega e quando ela vê que a pedra rolou e não tem ninguém lá dentro, ela fica ali à frente do túmulo. Quer dizer, na verdade, ela corre, chama os discípulos, avisa que Jesus não estava mais lá, vem Pedro e João. João sai na frente, Pedro vem, atropela, entra de cara. Quando chega lá, Jesus não está lá, está o lençol dobrado, toda aquela experiência espetacular. João fica parado na porta, depois João entra. Mas é interessante, depois que os dois saem, o texto bíblico diz que Maria Madalena se curvou, ela se voltou atentamente para dentro do túmulo. E quando ela olha, ela observa lá dentro do túmulo 2 anjos sentados, um na cabeceira e outro na ponta daquele lugar onde Jesus estava. E ali começa um diálogo lindo daqueles anjos com aquela mulher falando sobre o Cristo ressurreto. Essa palavra ela é muito importante aqui nesse texto, porque a palavra observar atentamente aqui é se curvar. É você estar diante da palavra de Deus, quer sendo lida por você ou quer sendo transmitida, e você curvar-se, você voltar-se para profundamente prestar atenção, ter um olhar de inspeção, de pesquisa, ler a Bíblia de maneira profunda. É isso que ele está dizendo aqui. Então eu quero chamar a sua atenção que Deus espera que nós não leiamos a Bíblia levianamente, mas que nós possamos, ao ler e ao ouvir a palavra, nós possamos fazer isso observando atentamente. E a quarta expectativa aqui é perseverar na prática. Versículo 25 ele diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Então Deus espera que nós pratiquemos e perseveremos na prática dessa lei. Voltando à história da plantação, né? Quem planta sabe disso, os grandes desafios que vêm, tanto na questão do clima, quanto na questão realmente das doenças que muitas vezes invadem uma plantação e que trazem desânimo que está cultivando toda aquela expectativa de colheita. Então aqui o que ele está dizendo é que você não pode deixar de trabalhar com essa semente, você não pode desistir no meio do caminho. Então eu chamo a sua atenção de que Deus está aqui usando Tiago para falar à igreja de que há uma expectativa de que nós sejamos pessoas que tenhamos um coração receptivo, aceitando humildemente a palavra de Deus, que nós sejamos aqueles que praticamos a palavra de Deus, somos aqueles que observamos atentamente o que esta palavra está revelando e que nós não desistimos no meio do caminho, nós perseveramos na prática da palavra, não é? Você vai ser tentado a desistir, a duvidar da verdade dessa palavra, mas eu quero chamar você a perseverar na palavra. Bom, quais são os malefícios? E aqui eu quero tentar concluir essa nossa meditação dizendo que existe malefícios, então, de nós não sermos praticantes, sermos apenas ouvintes, né? Primeiro, o texto diz que nós enganamos a nós mesmos. Versículo 2 diz que
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando eu e você conhecemos a palavra, lemos a palavra, ouvimos a palavra, mas nós não a praticamos, nós estamos nos enganando. Segundo, ele diz lá, olha só, que nós realmente precisamos observar atentamente essa lei. Quando nós não fazemos isso, naturalmente, nós não nos examinamos, nós não nos percebemos. Então nós permanecemos os mesmos, porque à medida que nós examinamos as Escrituras, nós examinamos a nossa própria vida. Então à medida que você não faz isso, você permanece o mesmo. Você não está sendo transformado pelas verdades da Escritura. E a terceiro malefício aqui é que o texto termina dizendo assim, que aquele que pratica a palavra, não esquecendo o que ouviu, ele será feliz naquilo que ele fizer. Ou seja, você ser apenas um ouvinte vai fazer com que você seja infeliz em tudo que você fizer. Mas eu quero terminar trazendo as boas notícias, esperança para você, porque há promessas lindas aqui para você que decide ouvir a palavra, ter um bom coração, praticar, perseverar, tudo isso que nós falamos. 4 benefícios. O primeiro deles, olha lá, o versículo 23 a 25 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu não sei, você, as mulheres talvez pudessem falar muito melhor para nós do que isso, que elas cuidam mais disso, mas o espelho serve para uma autoanálise. O objetivo do espelho é isso, você se autoavaliar. Você se coloca diante dele e você começa a se perceber. E imagina quando você acorda, né, que você precisa de um tratamento, você precisa se observar para não sair daquela maneira. E aquela imagem que você vê, ela precisa ser cuidadosamente tratada, realmente cuidada. Essa é a relação que ele está fazendo aqui. Essa metáfora é interessante, porque ele está dizendo que quando você lê a Bíblia, você precisa lê-la, não é? Como se você estivesse olhando no espelho e se vendo. Ou seja, o objetivo de você fazer tudo que nós já falamos aqui é que você vai ter como benefício a revelação sobre quem você é, o que precisa melhorar na sua vida, o que precisa mudar. Ou seja, conhecer a palavra e praticar, ouvir e praticar, leva você a conhecer a você mesmo. E você vai poder realmente, naturalmente, ser transformado pela palavra. Esse é um dos benefícios. O segundo é que o versículo 21 diz que essa palavra implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar. Então eu chamo a sua atenção para isso. O segundo benefício é que conhecer a palavra, ouvir, praticar, perseverar, tudo isso nos salva do pecado. Nós já falamos sobre isso, né? Toda vez que nós erramos o alvo de Deus, nós estamos pecando, né? Tudo que Ele planejou para você e para mim. O texto que lemos em Tiago diz lá que ela é poderosa para nos salvar, porque ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Então ela tem poder para nos salvar dos nossos pecados. Terceiro benefício é que ela traz liberdade. Olha o texto. Diz que se você observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Então, nós temos como benefício ao praticarmos a palavra que nós nos tornamos livres. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Interessante porque quando se olhava para a lei, não é, os judeus, muitos deles, e depois os cristãos, não é, gentios, olhavam para a lei judaica como algo que era algo que gerava escravidão. Por isso que Paulo está dizendo no contexto ali, das igrejas que se dispersaram, não, essa lei perfeita, ela traz a liberdade. Se você praticá-la, você será livre e não escravo. Então creia que ao praticar a palavra você se torna livre. E por último, o último benefício é que realmente o texto diz que quem pratica será feliz naquilo que faz. Eu quero dizer para você que se nós formos praticantes da palavra de Deus, aqui é muito profundo. O termo usado aqui em tudo que ele fizer é uma indicação de que esta pessoa está executando uma obra. E aqui podem ser obras, não é, de boas ações, mas tudo aquilo que você está fazendo na sua vida, se você faz a partir da palavra de Deus, você será
feliz ao fazer estas obras, bem-sucedido. Isso é muito lindo. Então eu termino dizendo, querido, que Deus nos chamou para essa experiência enquanto discípulos de relacionamento com a palavra de Deus. E eu te convido, a partir de hoje, meditar na palavra de Deus, que seja um versículo, que seja um capítulo, 15 minutos da sua vida, e fazer isso com tranquilidade, não é? Sendo atencioso, examinando e, sobretudo, colocando em prática. Grandes mudanças acontecerão na sua vida. Que Deus abençoe você. Quero orar com você, pedindo realmente que o Senhor nos ajude a viver essa linda experiência com a palavra de Deus. Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela possa ser para nós realmente o nosso guia, ela possa ser o nosso orientador, nos instruir, nos guiar e que possamos receber todos os benefícios de praticar, ao conhecer a Tua palavra, isto de maneira profunda na nossa vida. Deus, abençoa cada pessoa, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra e aqueles que já conheceram, que todos nós possamos ser homens e mulheres que não apenas são ouvintes da palavra, mas praticantes, de tal maneira que a nossa vida, ó Deus, ela possa estar segura, porque estamos construindo em cima de uma rocha que, não importa o que aconteça, jamais será abalada. Abençoa-nos, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Entra lá no nosso site, entra em contato, busca ajuda, estamos juntos com você nessa jornada. Continue compartilhando amor, fé e esperança. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.